Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu queria pregar outras palavras hoje e amanhã, mas eu não vou pregar outras palavras hoje e amanhã, eu vou pregar elas nos domingos. Sábado e domingo eu vou pregar, fazer parte da palavra que eu vou estar ministrando sobre a graça de Deus que pode ser multiplicada, o favor, o cuidado de Deus para nós durante o ano 2017, e outra palavra. Mas eu fiquei inquietado pelo Espírito, movido pelo Espírito, para falar algo para vocês. Possivelmente você não ouviu explicar o que eu vou explicar aqui hoje. Eu já falei para os irmãos várias vezes, não venham para cá esperando um pastor que vai gritar, que vai espernear, que vai bater a mão aqui, se bater quebra, é vidro, que vai bater a mão. Não, eu não sou esse tipo de pastor, eu sou mestre. Deus me chamou para ensinar. É isso que eu gosto de fazer, eu gosto de ensinar. Então venha sabendo o seguinte, eu vou ouvir uma palavra para que eu possa entrar de uma maneira e sair de outra. Quem está me entendendo? Amém. Receber, ser edificado, glória a Deus. Então eu quero falar para você sobre pobreza e prosperidade. Eu quero ensinar para você sobre a diferença entre teologia de prosperidade e teologia da pobreza. Você fala, pastor, tem teologia da pobreza? Sim, tem. Vou falar sobre isso hoje. E amanhã eu vou falar sobre a teologia da mordomia do Filho de Deus. Como que o Filho de Deus deve viver. Quem está me entendendo? Nós vivemos um tempo muito confuso. Outro dia alguém me perguntou, pastor, eu devo ouvir fulano de tal? Sabe, você tem que tomar cuidado mesmo com quem que você ouve. Você está certinho. Está muito confusa a coisa. Você liga a televisão, tem um pregador falando lá que você vai plantar e vai colher, que Deus é obrigado a fazer isso, que se ele não fizer, ele não é Deus. Aí depois desliga, você põe no outro canal, o outro está falando, para você se tornar um cristão e ser abençoado, você tem que dar suas coisas tudo para os pobres. Aí você fala que pronto, eu não estou entendendo mais nada. Como que eu caminho? Um fala de prosperidade, o outro fala de pobreza. E ambos estão usando a palavra de Deus. Aí você fala, pastor, quem está certo? O que prega prosperidade ou o que prega que deve renunciar tudo para se tornar um cristão, não ter nada? E muitas vezes as pessoas perguntam para mim de forma muito clara. Alguns não usam essa terminologia, mas perguntam se nós cremos na teologia da prosperidade. Eu não sei se você já percebeu, mas existe um tipo de pregação que é chamado a teologia da prosperidade, que fala o tempo todo sobre prosperidade, que fala o tempo todo sobre a questão financeira. E há um outro tipo de pregação, que é uma pregação de renúncia. Você fala, pastor, qual das duas pregações estão certas? Então, eu quero falar para você do extremo, o extremo chamado teologia da prosperidade, e o outro extremo chamado teologia da pobreza. Eu não vou falar a terceira maneira, a terceira visão teológica a respeito de vida financeira, porque eu vou fazer isso amanhã, porque é a mais importante. Então eu quero amanhã tirar toda a reunião amanhã para falar sobre isso. Mas eu vou falar para você, porque alguém pode dizer, pastor, quem está biblicamente correto? A turma da prosperidade, da teologia da prosperidade, ou a turma da teologia da pobreza? Aí, como eu falei para você, existe basicamente três posições no meio evangélico a respeito disso. Uma é realmente a teologia de prosperidade. A outra é a teologia da pobreza. E a terceira é o equilíbrio de tudo isso, que é a teologia, que eu não vou chamar de teologia para você compreender melhor. É o princípio
da mordomia cristã, de como Deus quer que nós possamos usufruir daquilo que Ele tem para nós, sermos mordomos, sermos cuidadores daquilo que Deus tem para nós. Quem está me entendendo? A turma da teologia da pobreza, é o primeiro posicionamento, eles defendem essa posição, mas eles não chamam essa posição de teologia da pobreza. Eles falam que é a posição da renúncia. Você tem que renunciar a tudo que você tem para você servir a Deus. E eles têm uma maneira de nos ver. Aí você fala, pastor, mas por que o senhor vai pregar se nós não somos assim? Sim, na verdade, é porque existe uma maneira que tem sido esparramada. Então, nós podemos estar pegando conceitos disso em nós. Então, nós temos que compreender para que nós possamos observar se temos tido de alguma maneira, sustentado esse tipo de conceito. Então, esse tipo de pessoa é a pessoa que desdenha das posses materiais. Eles não são materialistas. E eles consideram os bens materiais um tipo de maldição. E é interessante porque a maneira mais fácil de você perceber esse tipo de pessoa é como ela vê quem é próspero. Lembra que eu falei para você, não falei agora? Pode ser que às vezes nós não temos seguido a teologia da pobreza, mas no entanto, a maneira como nós vemos a pessoa próspera, nós estamos seguindo conceitos a respeito da teologia de pobreza. Como eu vejo as pessoas são prósperas. Porque quem tem esse entendimento, quem olha para essas pessoas, eles já pensam que eles roubaram. Quem tem dinheiro está roubando. Por quê? Porque tem dinheiro, por que ele não dá para os pobres? Tem tanto dinheiro, por que ele não dá para os pobres? E essa turma, ela usa muito o texto de Lucas, quando Jesus falou para o jovem rico vender tudo que tinha e dar aos pobres. E eles gostam de usar o texto, e eles lhe dizem, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. E eles dizem que as suas necessidades serão supridas, se eles tiverem uma atitude de despreocupação. Eles não se preocupam em prosperar, porque dizem estar buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Eles acreditam que a pobreza é a vontade de Deus para a igreja hoje. Eles dizem que o reino é para os pobres, e os que se tornam pobres é que se apoderam dele. E usam a palavra de Deus. E a minha pregação hoje, o meu compartilhar com vocês, é para que nenhum desses conceitos fique em nossa mente, mas nós possamos ter uma vida equilibrada. Aqui cabe o equilíbrio, segundo a palavra de Deus. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Esse é o da teologia da pobreza. O outro posicionamento da teologia da prosperidade, esse ponto de vista desses teólogos da prosperidade, é que a prosperidade é uma recompensa para aqueles que são justos. E eles consideram as posses como uma bênção, chancelando de que eu estou como abençoado por Deus. E a escritura preferida deles é: dai, dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. E ele segue o princípio da semeadura e da colheita. Ensina que se temos uma necessidade, devemos semear, e Deus vai nos suprir em abundância. O conceito de prosperidade deles é que eles são os donos daquilo que eles possuem, porque eles semearam e colheram, então agora são deles. Para eles, a pobreza não, da teologia da prosperidade, para eles, a pobreza não é a vontade de Deus. Antes, eles creem que a pobreza trata de uma maldição. São preocupados com dinheiro e têm uma vida direcionada para conseguir dinheiro e riquezas. É a turma da teologia da prosperidade.
Mas tem um terceiro posicionamento que eu falei para você, que eu não vou falar hoje, vou compartilhar amanhã, que é o que a palavra de Deus nos orienta. E esse posicionamento que eu vou ministrar amanhã é o equilíbrio entre as duas teologias, pegando o melhor de ambas e nos firmando na palavra. Amém, querido? Então você não pode não vir amanhã. Entendeu? Você não pode não vir amanhã. Você tem que vir. Glória a Deus. Você está até agora ruminando esse não pode não vir amanhã, né? Pastor, quais os problemas que a teologia da prosperidade e a teologia da pobreza traz para a igreja? Eu vou falar para você rapidamente. Primeiro, a teologia da pobreza. Quais os problemas? O primeiro, eles presumem que qualquer pessoa bem-sucedida financeiramente, possivelmente, é desonesta. Prosperou é desonesto. Quando eles veem um irmão rico, eles assumem uma dessas duas posições. Primeiro ele presume que a riqueza foi adquirida de forma desonesta. Ou então, se não foi adquirida de forma desonesta, ele faz outra colocação. Se ele realmente amasse a Deus, ele daria todo o seu dinheiro para os pobres. Ele daria todo o seu dinheiro para as missões. É a teologia da pobreza. E eles não lê Provérbios 22, verso 2, que diz assim, ó: o rico e o pobre se encontram, a um e ao outro faz o Senhor. A um e ao outro Deus abençoa. A bênção de Deus está sobre ele. Glória a Deus. Eles procuram sempre fazer com que as pessoas bem-sucedidas se sintam culpadas porque elas são prósperas. No Brasil inventaram uma outra maneira, né, de chamar as pessoas que têm dinheiro, agora chamam eles, como é que é o nome que eles falam? Burgueses? Não, mas tem outra palavra que se usa. Não pode ter dinheiro. Se você tiver dinheiro, você está enrolado. A pessoa trabalhou, mas ele não pode ter dinheiro. Ele está trabalhando, mas ele não pode ter dinheiro. Então, ele tem uma fazenda. Então, vamos entrar na terra dele e vamos invadir a terra dele, porque ele tem uma fazenda. Tá, tudo bem, mas ele trabalhou, por isso que ele tem uma fazenda. Ah, mas teve um que roubou. Tudo bem, mas aquele outro trabalhou. Como é que você quer colocar todo mundo junto? É o problema. A teologia da pobreza. Talvez você não tinha parado para pensar, mas existe uma pregação contínua de teologia da pobreza. Você acha que é só a igreja que prega, né? Presta atenção. Para essas pessoas, o dinheiro nunca poderia ser usado para o prazer e o conforto pessoal. Foi para a praia. Por que ele não pegou esse dinheiro e deu para os pobres? Por que ele não pegou esse dinheiro e deu para as missões? Foi para a praia. Mas o sujeito trabalhou 2 anos sem parar, de manhã até a noite. Ele não tem direito de ir na praia, pelo amor de Deus. Não tem. Por que a teologia da pobreza ensina assim? Porque como ele não tem condição de ir, ele não quer que ninguém mais vá. Ele quer que todo mundo seja comum. É a maneira que eles querem. Esse é um problema. Segundo problema da teologia da pobreza é que eles exageram na questão da obra sacrificial. Essas pessoas normalmente fazem grandes sacrifícios ministeriais e costumam dizer: Deus me ama porque eu renunciei a tudo. Eles pensam que quanto mais renunciarem, mais espirituais serão. Mas a verdade é que Deus, Ele não nos ama mais quando renunciamos ou sacrificamos algo. E nem ama menos quando nós não fazemos isso. Nós não nos tornamos mais ou menos espirituais porque nós somos pobres. Não existe isso. Essa ideia é errada. Alguém que é pobre é mais espiritual. É errado. Não é verdade isso. A espiritualidade não está na quantidade de dinheiro que nós temos. A espiritualidade está na quantidade da glória de Deus que há em nós.
Essas pessoas da teologia da pobreza se tornam bastante arrogantes em sua espiritualidade, colocando-se como padrão para os demais. Eu escrevi uma frase: Deus não mede a nossa generosidade pelo quanto damos, e sim pelo quanto retemos. Deus não mede a nossa generosidade pelo quanto nós damos. Ele mede a nossa generosidade pelo quanto nós retemos ou não. A mulher a viúva, lá no gasofilaço, deu 2 moedas. Não é uma grande quantidade. Possivelmente 2 moedas de 25 centavos. Não é uma grande quantidade. Mas, como ela deu tudo, Jesus disse que ela tinha dado muito. Quem está me entendendo? Ela deu tudo que ela tinha. Ela não reteve nada. Deixa eu avançar. Terceiro problema da teologia da pobreza. Eu não estou falando um problema da pobreza, não. Eu estou falando do ensino a respeito dessa maneira de viver, essa prática cristã. Eles são extremamente ingênuos, esses pregadores que pregam isso. Por quê, pastor? É fácil aí. Se todo mundo for pobre, quem vai dar oferta para sustentar a missão dele? Se todo mundo não tiver nada? Quem segue essa teologia da pobreza, ele tem que parar para pensar. Não pode ser tão ingênuo. Se todo mundo renunciasse tudo que tem, quem iria sustentar a obra de Deus? Quem iria sustentar os pastores, os missionários? Não teria como. Jesus não prega para as mulheres dos principais em Jerusalém, para que elas possam renunciar o que ela tem, porque Jesus precisava que essas mulheres mantivessem o ministério dele. E a Bíblia Sagrada lá no final mostra que uma da turma que sustentava o ministério de Jesus eram essas mulheres, dos ministros, dos sumos sacerdotes, mulheres que tinham se convertido ao Senhor Jesus. Presta atenção. Quarto e último problema com aqueles que seguem a teologia da pobreza. Isso pode se tornar um estilo de vida manipulativo. Pessoas que creem na teologia da pobreza podem inconscientemente manipular outras pessoas. Como eles não têm recursos, estão sempre prontos a falar das suas necessidades pessoais, da obra, do trabalho missionário. Normalmente, pedem oração por suas necessidades, mas na esperança de que alguém ouça e os ajude. Tornam-se sempre dependentes e eventualmente se transformam num peso para as pessoas que estão perto dele. Percebe de forma clara que a teologia da pobreza, ela não está alinhada com a palavra de Deus? Tem coisas boas, depois eu vou falar sobre isso com vocês, mas não está alinhada na sua totalidade. Agora, deixa eu falar rapidamente para você aqui a teologia da prosperidade e os problemas inerentes à teologia da prosperidade. Primeira coisa, eles veem a prosperidade como um sinal da aprovação de Deus. Normalmente essas pessoas pensam da seguinte maneira: se você tem prosperado, é porque Deus aprovou você. Eu sempre falo aqui, Fernandinho Benamar então está debaixo da bênção. Tem helicóptero e avião, até hoje. Então não é por aí que eu vou ponderar, chancelar. Eles dizem que aqueles que são abençoados, ele prospera. E eles são arrogantes a respeito da bênção. Do mesmo modo que o da teologia da pobreza. Os que da teologia da pobreza são arrogantes por terem renunciado tudo. Ambos se apoiam na justiça própria, se julgando merecedores da bênção de Deus. Um porque renunciou tudo, e o outro porque recebeu, prosperou. O segundo problema da teologia da prosperidade é que é uma teologia que produz culpa. As pessoas ficam debaixo de culpa. Vou falar para você por quê. Nada produz mais culpa do que dizer para alguém: se você realmente servisse a Deus, você seria próspero e rico. Ele olha para si mesmo e fala: eu estou servindo ao diabo então. Fica debaixo de culpa. Sim.
eventualmente, é óbvio, estamos vivendo num país que está passando um momento difícil, dificílimo, que infelizmente desgovernaram durante tanto tempo e bagunçaram tudo, e agora nós estamos num momento difícil. Essa semana eu estava vendo sobre a Angola, fiquei confortado. A corrupção na Angola, a corrupção endêmica na Angola, o que está acontecendo, eu fiquei até confortado, falei, o Brasil não está tão ruim assim não. Jesus amado. E eu fiquei pensando, você sabe, quando eu vejo um trem eu vou a fundo, né? Aí eu descobri um angolano, jornalista, entrei no blog dele e conversei com ele, da Angola, fala português, né? E conversei com ele. Estava conversando com ele. E ele, jornalista, ele não vê o que está acontecendo. O pastor Marcelo Almeida postou algo para nós vermos o que está acontecendo. O New York Times soltou uma reportagem mostrando o que está acontecendo na Angola. E aí eu estava vendo. Aí eu fiquei olhando, eu estava preparando a palavra, fiquei pensando. Teologia da pobreza. Ele não vê. Ele não vê o que está acontecendo com ele. Ele, presta atenção irmãos, ele acostuma sofrer e vive sofrendo. Deus falou muito claro comigo, presta atenção. Você está aqui hoje para você ouvir, ser ministrado. Deus quer que você viva uma vida financeiramente equilibrada. Ele é o seu pai. Ele ama você. Ele não quer te ver. Ele não quer te ver sofrendo no final do mês para acertar as dívidas. Ele não quer isso, Ele quer te abençoar. Porque Ele é bom. Está me entendendo? Por isso nós temos que anular, temos que tirar de nós essa mentalidade e conceitos errados a respeito da teologia da pobreza e a respeito também da teologia da prosperidade. Porque se eu e você, nós ficarmos pensando, então, pera um pouquinho, se eu não sou próspero, então significa que eu estou debaixo de maldição. Você não está debaixo de maldição, filho. Na verdade, você tem que compreender que você é amado, para que você possa usufruir da sua filiação em Deus. Quanto mais você compreender que o Pai ama você, mais você vai usufruir do melhor de Deus para a sua vida. É uma questão relacionada ao amor. E não a nossa justiça própria. Agora, como eu falei, a teologia da prosperidade, ela produz culpa. Alguém passando por uma luta financeira, porque isso acontece, ele pode concluir que ele não serve a Deus. Ele está debaixo de maldição e não de bênção. Pensa comigo. Olha aqui. Você faz uma semeadura financeira e nunca colhe o prometido, enquanto outras pessoas estão testemunhando que receberam. Qual que é a sua conclusão? Qual que é a sua conclusão? O pastor fala coisas que a gente não pondera, mas é verdade. A gente pensa, mas não fala. Qual que é a sua conclusão? É que você não fez o suficiente para agradar a Deus. Você não possui fé suficiente. Aí você então fica debaixo de culpa. Quem está me entendendo? As pessoas ficam debaixo de uma grande culpa. E como elas estão debaixo de culpa, de condenação, elas vivem um cristianismo triste e infeliz. Como elas vivem um cristianismo triste e infeliz, elas então não conseguem usufruir, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor que é a nossa força. Mas se eu estou triste, eu não tenho força para fazer o que eu preciso. Eu não tenho disposição. Terceiro problema na teologia da prosperidade é que ela estimula motivações erradas. Nós precisamos ser cuidadosos com a nossa motivação, porque podemos, sem ver, acabar negociando com Deus, fazendo negócio com Ele.
É possível que alguém simplesmente sirva a Deus porque um líder falou para ele, que prometeu para ele que Deus vai prosperar ele. Aí ele então está servindo a Deus porque alguém falou que ele vai ficar rico. O outro dia eu conversei com uma pessoa que tinha servido a Deus durante um tempo numa igreja, 2 anos numa igreja. E ele falou, fiquei 2 anos lá, depois eu saí, por quê? Não, porque ele falou para mim que eu ia prosperar e não prosperei. Ele não estava realmente servindo a Deus. Ele não teve uma experiência com Deus. É a teologia da prosperidade. Isso é algo ruim. Porque as pessoas começam a buscar a Deus pelo que Ele pode dar, e não pelo que Ele é. Quem está me entendendo? Quarto e último problema na teologia da prosperidade é que a teologia da prosperidade, queridos, ela nega a soberania de Deus. Dá para você pegar mais ou menos o que eu vou ministrar amanhã, né? É o inverso de tudo isso. A teologia da prosperidade, ela nega a soberania de Deus. O pensamento que tem é que depois de algum tipo de transação, de semeadura financeira, então Deus vai ser obrigado a me abençoar. Porque Ele está me devendo agora, eu dei alguma coisa para Ele, agora Ele está me devendo. Ou seja, eu tiro de Deus a soberania, Ele é o Senhor de todas as coisas, mas agora quem está no governo sou eu. Eu que estou na organização aqui, eu dei, agora eu quero receber. Infelizmente a gente vê isso até dizendo, se Deus não fizer, Ele não é Deus. Deus não deve ninguém, amém, queridos? Tudo que Ele faz é baseado na sua graça, no seu amor. Nós não escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu. Nós não amamos o Senhor primeiramente, foi Ele que nos amou. Foi Ele, sabe, irmãos, aprenda uma coisa, tudo que você vive hoje é lucro, porque nós estávamos condenados ao inferno e Deus tirou a nossa vida do inferno, tirou a nossa passagem para o inferno e nos deu uma passagem para o céu. Tudo que nós temos hoje é lucro, glória a Deus. E Deus, por quê? Porque Deus é bom, amém, querido? A teologia da pobreza tem algumas coisas maravilhosas. E por isso que tem que saber compreender, né? Por exemplo, ela mostra que nós devemos cuidar do necessitado, do pobre. E isso é maravilhoso. A teologia da prosperidade também tem coisas boas. Ela diz, seja um canal das bênçãos de Deus e semeie na vida de outras pessoas. Nós não podemos dizer que a teologia da pobreza está sumariamente errada. Nós não podemos dizer que a teologia da prosperidade está totalmente errada. Existe um ponto de equilíbrio, quem está me entendendo? Existe algo que a palavra de Deus quer nos ensinar. Como que eu vou dizer para alguém que ele quer ajudar o pobre, que ele está errado, o necessitado? Agora, quanto à questão da teologia da prosperidade, o que nós podemos perceber? Presta atenção. Você recebe uma oportunidade para você escolher servir a Deus como rico ou servir a Deus como pobre. Como que você quer servir a Deus? Eu estava lendo a biografia do Fernando Henrique Cardoso. Tem um negócio lá, é curiosidade, bobeira, né? Que eu achei tão interessante isso, muito joia. Ele estava engraxado, ele tem se eu não me engano, no Galeão, que ele gostava qual aeroporto que ele pegava, e tinha um engraxate específico. Então ele comprava as passagens aéreas dele só naquele lugar, porque ele tinha um engraxate específico que engraxava o sapato dele. Aí ele era amigo dele. Aí ele falou assim, doutor Fernando Henrique, o senhor é um homem rico, o senhor tem muito dinheiro, o senhor faz o que o senhor quiser. Aí ele falou para o engraxate, você está achando que dinheiro traz felicidade? Aí ele parou, olhou, falou assim,
Você sabe que eu queria ter dinheiro para ver na experiência se traz ou não? Ele falou para ele, você é pobre e pode ser mais feliz do que eu. Ele falou assim, pois é, eu queria ter dinheiro para ver se traz ou não, para me ver depois. Porque sem dinheiro eu já sei o que é. Eu achei muito interessante a colocação dele. Outro dia, eu vi o pastor Naor falando sobre isso. Que as pessoas sempre falam que quando você ganha dinheiro, você perde o coração. Não é assim? Sim ou não? Teologia da pobreza. Ué. É a mesma história. Eu falei para você que tem conceito que a gente carrega. É porque a gente está achando que é só do outro lado. Quando ganha dinheiro, perde o coração. O pastor Naor falou para nós, eu faço uma oração diferente. Eu falo, Deus, me ensina a guardar o coração, mas me dá dinheiro. O pastor Naor falou. Me ensina a guardar. Ele começou a orar para guardar o coração. Era muito, muito mais fácil aí. Ele falou assim, porque quando eu não tinha dinheiro, eu também caí em pecado, porque eu ficava olhando com tanta inveja dos outros. Ele falou, então não tem muita diferença. Então é mais fácil orar para guardar o coração. Eu estou mostrando para você o que é a teologia da pobreza e a teologia da prosperidade. Agora, no meio de tudo isso, tem a teologia, ou o princípio da mordomia cristã. Como que eu posso usufruir daquilo que Deus tem para mim, mas sendo o dispenseiro. A palavra dispenseiro é uma palavra que não se usa mais. O que é o dispenseiro? Era alguém que tinha a chave da dispensa e que tinha autoridade para entrar na dispensa, para tirar as coisas da dispensa, para levar para a cozinha. Então tinha um dos escravos que era o dispenseiro, que tinha a chave da dispensa. Então ele ia lá, abria, pegava o que tinha de pegar lá na dispensa e levava. Então o Senhor, Ele faz essa analogia para nós e diz que nós somos dispenseiros dEle. Tudo que Deus tem é nosso. Nós somos dispenseiros. Nós temos a chave da dispensa de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Nós temos. Por isso amanhã, eu vou pedir para que você que está aqui, traga mais um. Para que ele possa ouvir a respeito de como Deus quer que nós possamos usufruir. Deus quer que nós sejamos mordomos. Tanto a teologia da pobreza, como a teologia da prosperidade, está baseada no orgulho de ter o dinheiro ou não ter o dinheiro. É fácil entender porque, já estou terminando, queridos, para nós orarmos. É fácil entender porque que alguém que crê na prosperidade sente orgulho do dinheiro. Teologia da prosperidade. Mas para você, talvez, é difícil perceber que alguém que crê na teologia da pobreza também é orgulhoso. Isso não concebe na sua mente. A sua mente não consegue conceber que alguém que crê na teologia da pobreza seja orgulhoso. Ele é orgulhoso. Ele se orgulha por não ter. E por não ter, ele acredita que as pessoas precisam de olhar para ele com comiseração. Isso também é orgulho. Eles sentem orgulho da riqueza, teologia da prosperidade, ou da pobreza. O orgulho é que nos impede de desfrutar da bênção do Senhor completamente. Como eu falei, o orgulho tem dois lados. Tem um lado da arrogância e tem um lado da autocomiseração. A teologia da prosperidade sempre soa de forma arrogante. Eu tenho porque eu semeei. Eu tenho porque eu fiz. Eu mereço receber. Mas a pobreza, a teologia da pobreza, soa como sacrificial. Como se alguém se torna mais merecedor ou merecedor porque ele vive e defende aquilo.
O arrogante se orgulha do sucesso, mas a autocomiseração é a resposta do orgulho ao sofrimento. Irmãos, quanto a isso eu não tenho dúvida. Nós não cremos na teologia da prosperidade, mas nós cremos na prosperidade. Eu creio. Quando você olha a palavra de Deus é muito clara. Quero que você compreenda, irmãos. Presta atenção. Tire da sua mente o conceito errado de autocomiseração. Tire da sua mente o conceito errado de que quando Jesus nasceu, apareceu 3 reis magos, até nome deles colocaram. Não tem lugar nenhum. E nenhum lugar fala que é 3. Poderia ser 2 ou mais. Porque eram os reis magos, mas não falam quantos. Nenhum lugar fala quantos. E aí eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Na sua cabeça, você acredita que eles trouxeram um potinho de ouro, um potinho de incenso e um potinho de mirra. Você acha que eles iam andar 2.000 quilômetros para trazer um potinho de incenso, um potinho de ouro? Por favor, eles trouxeram camelos carregados. Eram reis, eles queriam mostrar a riqueza que eles tinham para o outro rei. Era sempre assim. Sempre assim. E os estudiosos acreditam, presta atenção, que durante 12 anos, Maria e José ficou fugindo com Jesus de um lado para o outro e nem puderam trabalhar. E se sustentaram possivelmente com parte dessa renda financeira. Possivelmente. Isso é muito claro. José se estabeleceu como marceneiro, como carpinteiro, melhor dizendo, que fazia móveis. Em Israel não tem madeira, ele tinha que importar madeira de outros países. Era coisa de pessoa rica. Mas a palavra de Deus diz que Jesus não tinha onde repousar a cabeça. É verdade, a casa não era dele, era da mãe dele. Era do pai dele. É verdade. Jesus caminhava durante o ministério dele, presta atenção. Durante o ministério dele, Jesus caminhava, no mínimo, com 70 famílias o tempo todo junto com ele. Quem que dava comida para esse povo? Quem que dava roupa para esse povo? O ministério de Jesus. Tinha tanto dinheiro que tiveram que levantar um tesoureiro para cuidar. E pegou o pior que tinha para cuidar da tesouraria. Para a tesouraria, põe qualquer um aí. Entende o que eu estou falando? Nós temos que, irmãos, presta atenção, eu quero ensinar você a tirar de você esse conceito errado. Amanhã eu vou ministrar amanhã sobre isso, sobre qual é o conceito da palavra de Deus a respeito da minha vida, como Deus quer que eu vivo, como filho de Deus. Alguém aqui é filho amado de Deus? Como Deus, como seu pai que te ama, quer cuidar de você. Como Ele quer, como Ele quer, sabe, ensinar você. Quais são os princípios? Eu olho no texto da palavra de Deus, é muito claro. Lá diz que o endemoniado seria liberto. Amém? Glória a Deus. O encarcerado seria livre. O doente seria curado. E ele diz que era para pregar também o evangelho aos pobres, para que eles pudessem prosperar. Eu não tenho dúvida disso. Eu não estou dizendo de ganhar dinheiro e ficar rico, presta atenção. Talvez esse não seja o seu caso, mas Deus quer que você viva uma vida com tranquilidade. Deus quer que você viva uma vida com tranquilidade. Deus quer nos ensinar a sermos dispenseiros dele, a cuidarmos. Talvez você pensa que Deus te deu o seu salário, e aí então desse salário 10% é dele. Você está enganado. Tudo que você tem é de Deus. Mas Ele é tão bom, que Ele deixa você administrar a maior parte para você. Mas é dele. Continua sendo dele. Quem está me entendendo?
É sobre isso que eu vou falar amanhã. Nós somos mordomos. Quando você e eu compreendemos que Ele é o dono e nós somos mordomos, nós iremos administrar tudo que Ele tem para nós. Quem pode dizer glória a Deus? Fique de pé onde você está. Hoje eu ministrei sobre a teologia da prosperidade, a teologia da pobreza, os extremos, os problemas que trazem, os conceitos errados que às vezes ficam na nossa mente que a gente nem percebe. Fiz questão de falar alguns aqui para você perceber, entender o que eu estou falando. Esse entendimento. Você quer ver, olha aqui, você quer ver um outro conceito errado a respeito de teologia, da teologia da pobreza, da prosperidade? Nós não acreditamos que Deus quer, que Deus quer, nós sabemos, nós não acreditamos que Ele pode. Será que ele consegue? Pastor, eu não tenho estudo. Pastor, eu não tenho uma empresa. Pastor, eu não tenho um trabalho. Pastor, olha a minha idade. Eu faço questão muitas vezes de ler biografia, ainda que seja rapidamente ou pegando só os pontos que eu acho mais interessante. Eu estava vendo o número de pessoas que depois que se aposentou se tornaram multi-empresários, dono de empresas grandes. Eu estava lendo a reportagem de um senhor, 62 anos de idade, começou a fritar frango na casa dele, abriu um comércio para ele e se tornou dono de uma franquia de frangos fritos nos Estados Unidos. O homem hoje tem 1.200 lojas nos Estados Unidos e em vários lugares do mundo. Depois dos 62 anos de idade. É porque a gente acha, não, mas é lá nos Estados Unidos. Então, é porque é isso mesmo. Isso às vezes é o conceito errado da teologia da pobreza, que a gente não acredita. Deus quer nos abençoar financeiramente. Deus quer nos dar um bom casamento. Deus quer nos dar uma vida espiritual próspera, frutífera. Quem crê nisso? Nós só precisamos crer que Deus quer isso. Deus vai te dar sabedoria para isso. 2017 termina com o número 7. É o número de Deus. Que Deus possa te dar 7 vezes mais sabedoria. 7 vezes mais unção, sabedoria para administrar seus bens financeiros. Amém, queridos? Crescer, prosperar. Glória a Deus. Aí amanhã eu quero falar para você onde Deus quer levar você. O que Deus quer ensinar você. Como que Ele quer que você chegue, caminhe no ano 2017. Quem quer isso para a sua vida? Levanta a sua mão direita ao Pai. É óbvio que nós não vamos orar por teologia de prosperidade ou teologia da pobreza, mas nós vamos orar dizendo: Deus, nos dá equilíbrio para tudo isso. Mentira, Deus, tira de mim os conceitos errados a respeito de vida financeira, a respeito de bens financeiros. Tira de mim, Senhor, renova a minha mente com a Tua palavra, com o ensino da Tua palavra. Eu estou aqui para isso, ó Deus. Eu me disponho a isso. Levante sua voz e quando coloca uma música de fundo, você vai levantar a sua voz e vai orar, vai fazer um barulho de oração neste lugar, dizendo: Senhor, eu quero, Deus, aprender, Deus, a administrar. Eu quero aprender no Senhor, ó Deus, a caminhar de forma correta, a viver, a vivenciar e a usufruir o melhor do Senhor para a minha vida. Eu me disponho a isso, eu me abro para isso. Eu recebo do Senhor a palavra, eu recebo do Senhor revelação. Oh, no nome de Jesus, eu creio, eu confio na promessa, na palavra. Eu confio que o Senhor nos ama, que o Senhor tem muito mais para nós. Nós iremos usufruir do melhor. É a palavra do Senhor.